1h e 57 minutos. Eu vou priorizar, tem várias perguntas aqui, várias pessoas opinando. Agora eu quero só falar um pouquinho ainda sobre o bloco anterior. A sua ida para Nova York, a última, para discutir a questão do clima, você foi muito criticado, inclusive na grande imprensa. Você que nega, ou pelo menos minimiza a ideia de que a interferência do homem, ela não tem essa dimensão que se dá em relação ao impacto nas mudanças climáticas. Você defende isso de forma muito clara. Algumas pessoas viram a sua ida para aquele fórum como uma contradição. Eu, inclusive, tenho um programa de rádio, eu falei, olha, ao contrário, assim, não é o fato da pessoa negar uma ideia e ir para um fórum que discute essa ideia, não vejo paradoxo aí, ao contrário, acho que é bom até para o debate também. Não, eu acho que você, eu concordo com a tua visão, né, e aí eu faço a seguinte reflexão. Quer dizer, então, que quem não pensa exatamente igual a claque não é bem-vindo. Pois é, isso não Então é um fórum para convencidos. Para convencidos, quer dizer, que custa dinheiro público dos países, custou dinheiro público do Brasil, custou dinheiro de todos os países, que gastaram dinheiro, né, com as suas delegações e tudo mais, e aí o debate é fechado. Quer dizer, é só para quem diz, não, é só para o mesmo clube. Isso para mim, sinceramente, não. Veja, a questão da mudança climática, como eu falei, em linhas gerais, elas existem, existiram e vão continuar existindo. O debate é que grau de influência no clima global tem o ser humano. Há aqueles que entendem que o homem controla o clima global. E há aqueles que entendem que o homem tem muito pouca influência no clima global. Eu sou do grupo que acho que o homem, e não acho por achar, eu estudo, eu leio, nós temos outros cientistas, isso não é uma visão única, né? Então eu faço parte do grupo que entende que a influência humana na mudança global do clima, a influência é muito pouca. A influência maior que o homem tem é no clima local. E para isso o ser humano acaba dando um pouco de importância. Vamos dar um exemplo. A Marina se preocupa com o planeta, mas não plantou uma árvore em Rio Branco. Ela se preocupa com a recuperação dos rios do mundo e nós dois recuperar o Igarapé São Francisco. Então, esse é um debate. Mas como eu disse, é um debate fascinante, importante, mas não é o foco da CPI, do qual eu sou o relator. Mas se você me permita, a minha ida a Nova York, eu acabei ficando no lugar que não era para ficar, bobagem minha, inclusive e tal, mas acabou sendo muito bom para mim. Eu pude conhecer um lado de Nova York. Eu tinha ido 2 vezes a Nova York e fiquei no miolinho da cidade, né? Ali entre a Times Square, e para quem conhece, no miolinho ali, Times Square e o Central Park. A parte limpa. A parte mais rica, né? E eu, como eu gosto de andar muito, e é lá tudo plano, então eu ia para a agenda oficial. Quando ela terminava, eu chegava no hotel, eu não falo inglês, mas não precisava, eu subia, tal, todo mundo fala castelhano por ali, então eu ia. Acabou a agenda oficial, eu ia caminhar no parque, voltava e tal. Dessa vez eu fiquei no Harlem. Então nós tivemos, graças a Thaís, minha mulher que fala inglês, usar o metrô o tempo inteiro, a semana toda e tal. Então isso fez eu ver uma parte de Nova York que eu não tinha visto. E confirmou uma convicção que eu tenho. Qual é a convicção que eu tenho? Todos os dias que nós saímos, na rua, no metrô, nós nos deparamos com pessoas excluídas. Muita droga, muita doença mental, todas as vezes, todas, que nós pegamos o metrô, sempre teve 1 ou 2 pessoas cheirando mal. Você vê que, sabe, tá na rua, né? E falando coisas que a Thaís, que entende inglês, fala fluentemente, então não entende. Então, são excluídos de uma sociedade riquíssima. O que é que eu estou dizendo com isso? Então, os Estados Unidos, ricos como são, mas têm os seus problemas para resolver. Então eles não vão deixar de resolver os problemas deles para resolver os nossos. Então essa ilusão, porque para mim isso é uma ilusão, que os países ricos vão compensar e dividir a sua riqueza conosco, isso não vai acontecer. Quer mais exemplo? Na semana que nós estamos do clima, o que anuncia a Inglaterra, que é uma das financiadoras das ONGs no Brasil? Ela anuncia que não poderá cumprir as metas estabelecidas nas COPs anteriores
E o ministro do Interior diz o seguinte: a Inglaterra não pode ajudar a salvar o mundo à custa da miséria. Usou essa palavra, da miséria do inglês, porque para cumprir as metas teriam que tomar atitudes econômicas, queria retrair a economia. Você percebe que o seu discurso está muito parecido com o do presidente Lula, porque ele faz essas cobranças aí nos fóruns internacionais. Até a Marina. A Marina que eu vi lá, né, eu participei da abertura, não vou dizer da abertura não, mas no momento solene, logo na segunda-feira ou domingo, acho que foi domingo à tarde, né? A Marina foi lá. E na mesma semana, a Marina disse isso. Agora, o que acontece é que o comportamento do Brasil lá é assim. O Brasil vai lá, presta conta, como se devesse para alguém, e no final faz uma cobrança. Veja, o Brasil tem saldo. O Brasil tem que cobrar uma dívida que eles têm conosco, né? Mas, de qualquer maneira, você tem razão. E eu disse isso ao líder do governo. Olha, quando o presidente faz essa cobrança, ele tá em sintonia com o que eu penso. Mas eu queria dar mais um exemplo. Eu assisti uma mulher da Alemanha, né, no mesmo fórum que chegou depois a ministra Marina, ela falar da preocupação ambiental do mundo, do planeta. A Amazônia está na boca de todo mundo. Mas em momento algum ela falou do país dela, que está queimando carvão, que aumentou a emissão de CO2 no planeta, que aliás joga mais CO2 do que o Brasil inteiro. Em outro painel, eu vejo um camarada do Canadá, exatamente do lugar do epicentro do fogo, que é cíclico no Canadá, ele fez a mesma coisa, falou do clima do planeta, papapá, e a Amazônia, e não teve coragem. Esqueceu do fogo no quintal dele. Do fogo dele, em nenhum momento. Como o Joe Biden, que estava lá, o Joe Kerry, né, que aí estava a autoridade climática. Climática dele, estava o Haddad, nosso ministro da Fazenda, o governador do Pará, e eles fizeram a cobrança. O Haddad, professor universitário, fez uma cobrança mais sutil, mais... O governador do Acre também estava por lá, comemorou até R$1 milhão. Isso é uma vergonha. Olha, vou concluir o seu raciocínio, que eu tenho que dar voz aqui ao telespectador. Mas eles fizeram uma cobrança. O governador do Pará fez uma cobrança mais incisiva. E o representante norte-americano saiu pela tangente. E na mesma semana, né, o Joe Biden anunciou novas perfurações de petróleo. Então, quer dizer, eles têm o problema deles para resolver. E o que eles falam quando autorizam mais prospecção de petróleo? Que eles têm que ter independência, como é que fala? Soberania. Soberania e independência energética. Então, eles têm independência energética, mas não querem a nossa. Então, eu constatei duas convicções que eu tenho nessa semana que eu fiquei em Nova York. O que eu vi em Nova York, que eu não tinha visto as outras vezes, era uma prova da minha convicção. Eles têm os problemas deles para resolverem. E a hipocrisia de quem tira petróleo, continua tirando mais petróleo, continua dando novas licenças, mas não querem que a gente faça a mesma coisa. Luiz Carlos, da Vila Acre, está te perguntando o seguinte: pergunte ao senador por que ele é antipreservacionista. Ele gosta mais de terra careca do que com floresta. Estão aí os efeitos da natureza mandando recados. Passaram 4 anos do governo federal dele e nunca falou nada do seu presidente em relação a essa questão de desenvolvimento. Luiz Carlos. Luiz Carlos, o que me causa uma profunda indignação é que nós não podemos pagar uma conta do mundo com a pobreza que a gente vive. Eu não defendo que o progresso, seja com vaca, com boi, com açaí, com pimenta longa. Isso quem tem que dizer são os técnicos. Agora, nós não podemos aceitar a interferência externa que mantém uma pobreza que esse sim é o problema da Amazônia. Não dá para você exigir de milhões de índios que estão pobres, não tem como se locomover. Não dá para você exigir de quem está dentro da floresta amazônica que ele seja responsável pelo clima do planeta vivendo miseravelmente. Essa conta não fecha. O Marco Antônio, aproveitando esse teu raciocínio, boa tarde, Itaã. Quando a secretária de Meio Ambiente esteve aí no seu programa, eu perguntei a ela a respeito do dinheiro do crédito de carbono, que serviria de estímulo para o agricultor, pecuarista, seringueiro, manter a floresta em pé e preservar. Mas ela falou que o dinheiro seria pago à comunidade em forma de incentivo para construir estradas e beneficiar ramais. Pergunte ao senador Márcio Bittar se ele não poderia elaborar uma lei que pudesse incentivar o produtor, o colono, o fazendeiro, o madeireiro, a ganhar um incentivo em crédito de carbono para preservar a floresta de sua
propriedade? O Marco Antônio está te perguntando isso. Olha, isso cai naquilo que eu disse lá atrás. Essas ideias, o crédito de carbono é uma delas. É a mesma ideia que eu falei no primeiro bloco. Quer dizer, a ideia central é a mesma. São os países ricos, chegaram no ponto de progresso e eles entendem que isso aqui não dá para todo mundo. Então, olha, eu mantenho o meu nível, eu não posso voltar atrás, mas eu vou compensar vocês. Não vai compensar. Isso sempre é história para boi dormir. Você acha que o mercado de carbono é uma ilusão? Mas veja, por que eles, se não fosse ilusão, por que não inverte? Por que eles não abrem mão de tirar o petróleo e deixam a gente tirar e a gente paga para eles, se o negócio é bom? Entendeu? Então, Itaã, amigos que estão assistindo, a ideia é a mesma. Com crédito de carbono, com o que seja que invenção, a ideia sempre é a mesma. Os ricos dizendo assim, olha, não dá para todo mundo, não faça o que nós fizemos que o mundo não vai aguentar. Se vocês fizeram o que nós fizemos, o planeta vai explodir, não vai dar comida para todo mundo, vai todo mundo morrer. O planeta vai se acabar. Muito bem, então vocês vão pagar uma conta que não foi bem vocês que fizeram, mas nós vamos dividir a nossa fortuna com vocês. E não vão dividir. Essa conversa tem 50 anos. E nos últimos 50 anos, o Amazonas ficou mais rico, prosperou mais ou ficou mais pobre? Nós ficamos mais pobres. Então essa conta não fecha. Vou aproveitar esse finalzinho de segundo bloco. Eu queria saber de você, nesse cabo de guerra entre o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal, você acha que isso não é perigoso? Como é que você avalia isso? Ontem foi um dia importante no que se refere à discussão sobre o marco temporal, por exemplo. Acho que é importante para quem está nos assistindo contextualizar isso. O que é o marco temporal? É uma data, 5 de outubro de 88, que a Constituição estabeleceu dizendo o seguinte, olha, a terra indígena, para ser uma terra indígena, tem que provar que nesta data existiam índios morando ali. Com esta interpretação que havia questionamentos, mas ela prevalecia. Com essa interpretação, o Brasil conseguiu chegar a 14% do território nacional em terra indígena. Isso é um recorde. Para se ter uma comparação, os Estados Unidos, que tem quase o triplo da população indígena do Brasil, tem apenas 2,5% do território nacional em terras indígenas. E com uma diferença. Lá, os índios, também no Canadá, mandam na sua terra. Então, eles podem explorar petróleo, gás, minério, inclusive cassino. Então, a realidade econômica desses índios é muito, mas muito superior ao copo coitado do índio brasileiro. Então, vamos lá. A população norte-americana de índio é o triplo da do Brasil e tem 2,5% do território nacional. Nós aqui temos 1/3 da população indígena que tem os Estados Unidos, temos 14% do território nacional. Então, o problema do índio no Brasil é ter mais terra? Não. O problema do índio no Brasil é que ele tem, e eu escuto isso, nós estamos escutando isso todo dia, não do índio militante, que está em ONG, mas da imensa maioria. Então, eles querem o que nós temos, meu Deus do céu. Ele quer chegar na sua casa, apertar um botão e ter luz. Ele quer chegar na sua casa e ter uma televisão. Ele quer ter uma estrada, ele quer ter um celular. Óbvio. E para isso, ele está proibido. Por quê? Porque ele não pode, ele não tem o direito de acessar a sua terra. Então, se você está preocupado com o irmão indígena, saiba que o que ele precisa não é mais terra. O que ele precisa é que na terra que ele já tem, ele tenha de fato o poder de explorar para melhorar a sua qualidade de vida. Mas em que é esse debate? E aí o que acontece nisso? Se você acaba com o marco temporal, o que é a turma que queria acabar com o marco temporal? É criar mais reserva indígena. Então chegar a 20%, 22% do território nacional em terra indígena. Quando isso não é problema. E você cria uma insegurança jurídica. Porque se você não tem um limite temporal, então a qualquer momento, em qualquer área rural do Brasil, você pode criar uma reserva indígena. Do nada. Então você tem que colocar um certo limite nisso, um certo freio nisso. O Supremo julgou acabando com o marco temporal, o Congresso fez aquilo que ele devia fazer. Porque em linhas gerais, o que o Supremo diz? Eu não estou legislando, vocês não normatizaram o artigo tal, então eu estou tendo que interpretar. Então, o Congresso, nesse caso, então, responde ao Supremo. Já vem de longo, né? Porque esse debate não é de agora. Então, lá um deputado federal, que aliás já morreu, ele preparou um projeto, então, para que o Congresso reafirmasse a sua visão sobre esse artigo da Constituição, do marco temporal. Esse deputado, como eu falei, já morreu, mas enfim, mas o projeto tramitou, foi aprovado na Câmara e ontem nós aprovamos ele no Senado da República. Quer que eu lhe diga uma coisa?
presidente Lula não vai vetar integralmente, isso é uma aposta que eu faço. Por quê? Porque não interessa a ele a insegurança jurídica que o fim do marco temporal traria em toda a área rural brasileira. Então na política eu entendo que ele vai vetar alguns tópicos do que nós aprovamos ontem, mas o cerne da questão vai sancionar. Vai sancionar. No acordo com o Congresso Nacional. É da política. Por isso que eu digo, olha, eu acho que nós temos um ponto de convergência. Eu, Márcio Bittar, aqui no seu programa, cansei de dizer que eu acho um absurdo se nós temos petróleo e nós não tirarmos petróleo. E o Lula quer tirar. Então, se tem um ponto que você tem interesse mútuo, porque você pensa assim, né? Porque alguém pode ser convencido, mas enfim, converge na ideia, por que então não se aproximar? Vamos para o intervalo e voltar para o terceiro e último bloco? Vamos ver se a gente regionaliza um pouco mais o debate aqui. Continue fazendo suas perguntas. Vou priorizar, prometo. Daqui a pouco a gente volta.